Exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Eu sou Luciana Lacerda e é um prazer estar com vocês nessa tarde de uma segunda-feira, na nossa 20ª edição. Isso mesmo, nós chegamos ao nosso 20º programa nesse ano de 2024 aqui com vocês. Não é mesmo, Ana Paula? É isso, pessoal. É uma alegria estar aqui no 20º programa, penúltimo do ano, em que a gente traz aqui para vocês sempre um pouco do bastidor da política. Vocês podem sempre nos acompanhar ao vivo no site da Rádio Agro Hoje e também no YouTube da rádio, da Implantar. E a Implantar agora também traz para vocês a possibilidade de ouvir o nosso programa pelo Spotify da Implantar. Então, depois, se quiser ouvir ele na íntegra ou mandar para as outras pessoas, clica lá. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre como que a falta de sucessão familiar no agro pode afetar a representatividade. A gente aqui que sempre trabalha com entidades, sindicatos, cooperativas, queremos saber dessas novas lideranças que estão vindo. E para isso temos uma convidada que é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano no agronegócio e vem fazendo bastante diferente aqui na região, na atuação das propriedades e das empresas do setor. Seja bem-vinda, Suelen Pimentel. Muito obrigada, uma honra receber esse convite. Na verdade, eu me senti assim, muito privilegiada em poder trazer esse assunto junto com pessoas tão expressivas, né, que trazem uma riqueza muito grande do agronegócio, principalmente no cenário político. E que bom, 3 mulheres que dedicam as suas carreiras a fortalecer o agro de uma maneira muito eficiente e empática, eu diria. Muito obrigada, Suelen. Primeiro, por ter aceitado estar conosco. Segundo, que nessa confusão de fim de ano a gente sabe das agendas que ainda ficam mais tumultuadas. Então, a gente já agradece o seu sim. E para começar, Suelen, a Ana explicou aqui um pouquinho do seu currículo, né? Você que é formada em psicologia. A gente queria tentar que você trouxesse para a gente, você contasse para a gente o que é ser uma especialista em desenvolvimento humano no agro. Eu pergunto isso porque como a gente acaba que a gente trabalha as pautas políticas e a gente... Como é que eu posso dizer? A gente frequenta as associações do agro, a gente sempre escuta falar sobre a dificuldade de pessoas, dificuldade de trabalhar com pessoas, né? Isso é um fator que ele é visível no agronegócio, talvez em outras instituições, mas especificamente no agro. Então, aqui em Brasília, a gente acompanha essas dificuldades de contratação de pessoas para trabalharem nas propriedades, né? E junto com as dificuldades também da legislação trabalhista, com foco no agro. Aí é um trabalho que a gente faz acompanhando, que é uma legislação que tem que ser diferenciada, enfim, não pode ser a mesma regra, né? E aí eu pergunto para você, como que é o trabalho que a Suelen desenvolve em prol do setor quando a gente fala em pessoas, em gestão de pessoas, em trabalhadores? Então, Luciana, foi assim um grande presente na minha carreira quando eu me deparei há mais ou menos 10 anos atrás com queixas similares em momentos terapêuticos. Então, eu atendia muito produtor rural e eu percebi que eles traziam queixas, assim, até repetidas. Eu costumava dizer que se eu colocasse eles numa mesma sessão, as reflexões seriam múltiplas, né? Então, o que acontece? As queixas eram muito exacerbadas em relação a pessoas com disponibilidade, pessoas que vestissem essa empreitada do agro e, principalmente, muita preocupação com o êxodo rural. Muita gente querendo mais ir para o cenário urbano e dificultando mão de obra qualificada no agronegócio. Com isso também veio a seguinte reflexão. Os produtores hoje, eles investem muito em capacidade tecnológica, em implementos, eles trazem uma sofisticação tecnológica muito expressiva para a dinâmica das fazendas como um todo, né? E a gente começou a fazer um comparativo que eu achei assim, muito prudente. Então, imagina que um produtor que planta aí 1.000 hectares de sequeiro, grãos. Então, ele faz um investimento bastante exacerbado em maquinário, insumos, enfim, e a gente chegou aí numa conta bem por baixo de 15 a 17 milhões de reais para tocar aí uma perspectiva de 1.000 hectares. E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: quanto vocês investem nas pessoas para tocar todo esse investimento? E aí, além disso, eu fui um pouquinho mais ainda. Imagina que uma máquina, uma colheitadeira de ponta, e hoje a gente tenha
um custo de uns 3 milhões, 3 milhões e meio. Quem pilota a máquina? Ele é treinado, se investe nesse capital humano para que ele possa entregar uma melhor versão? E aí começa-se, então, a ter uma visão mais sofisticada do tanto que as pessoas elas não eram desenvolvidas no agronegócio, que muito se preocupava com bases tecnológicas, insumos, parte técnica e pouco com parte humana. Então, a partir desse cenário, eu comecei a perceber que havia um nicho de mercado bastante expressivo, com carência de profissionais na área de desenvolvimento humano, e aí eu comecei a minha capacitação para direcionar um atendimento voltado para as fazendas. Muito legal, Suelen, essa sua percepção, né? Porque às vezes, assim, você poderia ter ficado na zona de conforto ali só ouvindo, né? Provocando essas pessoas, mas você percebeu realmente a carência do setor, que eu acho que a grande questão do êxodo rural hoje é que as pessoas, para irem para a fazenda, né, para lá, elas precisam de mais qualificação, elas precisam de acesso à tecnologia, uma qualificação múltipla hoje em dia, e querem ser remuneradas por isso, né? E às vezes a conta do produtor ali ela é muito justa. Então, às vezes tem a dificuldade de achar, e as pessoas que realmente estão dispostas ali a estar na fazenda e que vão agregar conhecimento e mais resultado, elas vão exigir uma remuneração melhor, né? E que às vezes é uma disrupção entre o que você se pagava antigamente, né? Aquela profissionalização do agro que a gente fala que vai cada vez mais ser exigida para o setor. Mas agora entrando especificamente na questão de sucessão, você acompanha, a gente sabe que você tem um trabalho bem próximo com a questão de sucessão familiar dentro das propriedades. Sim. Mas isso, às vezes, não é vivido pela grande maioria do setor, né? Ainda a gente tem aí propriedades que não fazem esse processo. A sucessão é essencial para a continuidade do negócio, né? E também da representatividade, que a gente fala aqui da sucessão das associações, das cooperativas, do sindicato. Afinal, eu preciso formar novos líderes para atuar na pauta política de Brasília, né? Eu queria saber, na sua opinião, qual que é a principal dificuldade, você que trabalha aí com eles, de quando alguém quer trabalhar a sucessão? Qual que é o gargalo, às vezes, entre uma propriedade que trabalha e uma que não trabalha? Qual que é o diferencial? É de pensamento? É de estrutura? Ana Paula, as consequências, elas são, assim, multipolarizadas. Então, a gente tem ali como um primeiro impacto, né, o impacto emocional. A gente pode dizer que, para quem fica e para quem parte, o processo de insegurança que isso pode gerar, é muito visto que essas perspectivas, elas vão também para um risco financeiro, a perca de eficiência, as dificuldades em manter a competitividade no mercado bastante desafiador, né, muito baseado em commodities, isso traz um impacto grande. A parte relacional, na perspectiva de, e como fica a parte familiar e a parte do negócio, como administrar, porque são detalhes muito sofisticados de convivência, e certamente o pai, né, quem está saindo ali, tem a dificuldade do soltar, porque quer ter entendimento se quem está recebendo tem capacidade de segurar. Então, a gente pode partir de múltiplos impactos, e dentre eles, as pessoas acham que assim, o impacto é só financeiro, né? Se não der certo, se tem um prejuízo financeiro grande para a empresa. E eu questiono, e o legado? E os valores que aquelas pessoas trouxeram lá de trás, né? A maioria dos produtores chegaram na nossa região na década de 80. Quanto tempo essas pessoas trabalharam para erguer esse patrimônio e deixar esse risco da sucessão, colocar isso abaixo por uma questão de má perspectiva de condução, por não ter feito isso na hora certa. O que nós sabemos hoje é que a falta de diálogo aberto, aquela comunicação que haja conexão, certamente traz um prejuízo gigantesco para a estruturação da sucessão. Então, negócios que não têm sucessão, nós temos aí a perspectiva de uma dificuldade agregada de várias gerações dentro da mesma família, porque isso pode trazer um impacto muito grande, não só na de agora, mas nas próximas que virão.
Suelen, interessante, né? Como que às vezes a gente que não está dentro da propriedade, né, não tem noção é um efeito dominó, né? É uma pecinha que cai e vai caindo sobre todas as outras, seja tendo a sucessão, que é o lado positivo, como não tendo a sucessão, que é o lado negativo. E, pessoal, a gente fez questão de trazer a Suelen para falar sobre sucessão hoje aqui, porque sucessão é um tema extremamente importante, que a gente vê em várias palestras, em vários eventos do agronegócio, mas que, às vezes, a gente acha que é só na propriedade. E a sucessão, ela impacta diretamente a representatividade política, a representatividade das associações das entidades do agro. E é isso que a gente vai entrar com a Suelen no próximo bloco. A gente começou a trazer a representatividade aqui dentro das propriedades, mas que impacta lá nas entidades de classe. Não saiam daí, a gente já volta para o nosso segundo bloco. Rádio Agro hoje. Rural Urbano Imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Venda, aluguel, arrendamento, exclusividade, segurança e valorização. Rural Urbano Imóveis, aqui é o lugar para investir, para construir o seu lar. Rural Urbano Imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo ou na cidade. Rádio Agro hoje. De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Desejamos a toda a sua família um Feliz Natal. Um feliz 2025. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde! Vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Nesta segunda-feira, a gente está no nosso 20º programa, conversando com vocês sobre como a representatividade, né, como a falta de sucessão familiar no agronegócio pode afetar a representatividade política. Isso mesmo. Para isso, a gente trouxe uma convidada que ela é psicóloga e ela atua diretamente com esse tema, sucessão familiar. Ela é psicóloga e especialista em desenvolvimento humano no agronegócio. Suelen Pimentel. Suelen, muito obrigada por estar conosco aqui. E eu já vou aproveitar para trazer a nossa pergunta para você, nesse nosso segundo bloco, já que a gente falou sobre representatividade. A gente, aqui, eu e a Ana Paula, a gente acaba frequentando muitas entidades de classe, muitas vezes lidando com problema, que é um problema, a tal da sucessão, né? O presidente sair e achar um sucessor, a diretoria, aquela diretoria que foi eleita sair e deixar uma diretoria ali que foi escolhida, enfim, que está a fim de fazer parte. Eu quero te perguntar, Suelen, dentro desse segmento na entidade de classe, você acha que essa falta de sucessores nas entidades também é um reflexo do dia a dia do campo, acaba afetando aqui, como a gente fez uma brincadeira do efeito dominó, chega na representatividade das entidades de classe do setor? Eu não tenho dúvida que isso é diretamente proporcional. O que a gente pode pensar que esse fortalecimento da fazenda para a porteira, da fazenda para fora, ela é muito significativa quando a gente pensa aí em junção de produtores em um benefício comum. Vamos pensar nas cooperativas. Ao longo do tempo, como é que vão ser as sucessões das presidências? Ao longo do tempo, como é que vai ser quando essas novas gerações que não foram expostas a essa contingência, que não tiveram um treinamento dentro das suas próprias fazendas,
para conseguir reproduzir isso fora da porteira. Então, o que é percebido está muito relacionado a essa omissão. Se eu posso deixar para depois, por que eu vou fazer isso agora? Eu tenho que olhar muito dentro da minha propriedade, dentro do meu negócio. Então, esse raciocínio de não lidar muito com o coletivo, de não pensar o quanto a minha ação ela pode ser empoderada e trazer perspectivas de uma forma muito mais ampla. E tem até uma perguntinha que eu acho que cabe bem nisso que a gente está falando, né? Se o amanhã fosse hoje, será que as cooperativas, as fazendas, elas estariam prontas para a sucessão? Então, o que a gente tem feito em benefício do coletivo, pensando da porteira para fora, e no nosso negócio da porteira para dentro? Muito legal, Suelen, essa sua reflexão, porque às vezes, assim, pega esse mesmo ponto, né? A sucessão dentro das entidades pega a mesma ferida que você falou de dentro das propriedades, que é a questão da relação, né? Você pode construir um legado incrível, a gente vê aí entidades, né, que chegam assim aos seus 100 anos, né, ou tão próximas lá, né, como foi a sociedade rural, enfim, sociedades que estão há muito tempo, e que também tem pessoas ali que estão há muito tempo, geralmente as equipes de cooperativas, de associações, elas são equipes que ficam, né? Porque é um ambiente de trabalho muito peculiar, assim como é o agro, a pessoa tem que gostar, tem que estar sempre se atualizando, tem que estar antenada no que está vindo de tecnologia para o produtor, em que ela pode prestar de serviço, né? Mas são poucos os produtores que estão dispostos a estar à frente dessa associação. E assim como é difícil você criar relacionamentos, criar pessoas que queiram criar esses vínculos, se a nova liderança, né, que está vindo substituir as propriedades que estão aí, não conhecer os benefícios dessas entidades, pode ser que elas morram, pode ser que elas sejam questionadas, pode ser que sejam feitas outras, porque não foi criado esse relacionamento, né, da jovem liderança que vai vir com a entidade que representa. Eu acho que isso também é uma das coisas que deve ser pensada nessa questão da representatividade, né? Mas conta para a gente um pouquinho, qual seria uma forma, assim, na sua opinião, você que trabalha aí dentro das propriedades, de fazer esse papel sucessório, né, essa transição nesse ambiente institucional, né, dentro das entidades. Você acha que é importante ter um profissional para ajudar, assim como você faz dentro das propriedades, que você ajuda aí, né, a geração de pais e os filhos que estão vindo, a saber qual que é o potencial de cada um, onde colocar cada filho, saber se o filho quer realmente continuar, se não quer, se ficar um filho dentro da fazenda e o outro não, como é que vai ser essa relação depois, né? Como que você colocaria essa relação que você vive dentro da propriedade com as instituições? Você acha que seria um caminho parecido? Ana, é um caminho muito similar e que a gente precisa pensar muito na consequência do comportamento. Enquanto eu me fortaleço enquanto cooperativa ou enquanto grupo técnico, por exemplo, né, está tendo muito aí os grupos técnicos se juntando para entender mais de manejos, enfim, eu trago uma possibilidade de olhar o problema do vizinho e entender o que eu posso melhorar no meu. De eu entender o que de modo geral, as propriedades estão vivendo e de que maneira isso pode impactar o meu negócio. Tá, mas espera aí, e quem pensa no coletivo? Então, eu como produtora, eu vou lá, pego todo o embasamento que eu preciso, todas as vantagens que a cooperativa me fornece, e o que eu entrego junto a isso? O pagamento de uma mensalidade? Ou eu posso ter um protagonismo muito mais efetivo para trazer consequências, eu acredito que até alavancadoras, de um modo geral. Então, é muito importante entender que o fracasso das instituições é um fracasso do produtor. Então, quanto mais a gente se movimenta na condução de corpo técnico, consultores, pessoas capacitadas para esse desenvolvimento, e pensar também, né, gente, que um sucessor não se constrói de um dia para a noite. Então, quando a gente pensa esses produtores que já estão há muito tempo no desenvolvimento das cooperativas, das instituições, já tem, assim, larga experiência, e começa a se pensar assim, quem virá? Então, já tem que começar essa transição ali com um filho, que já tem um pouco mais de expertise, e sendo formado junto com esses profissionais, esses produtores de maior experiência, esses presidentes, para que nós tenhamos uma formação baseada em evidências, em capacitação. No agro, por exemplo, nas fazendas, o que acontece? Eu sempre priorizo
fazer uma avaliação de personalidade nos sucessores. Antes de qualquer trabalho, eu primeiro preciso entender o que tem dentro daquela pessoa, quais são as características já desenvolvidas, o que não tem desenvolvido, o que pode ser desenvolvido. Porque a partir dessa nudez comportamental, eu costumo dizer, nós temos parâmetros para entender o que desenvolver e quando desenvolver. E se tem bagagem para ser desenvolvido, porque às vezes a gente pega pessoas com tantos problemas psicológicos que a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é melhorar-se enquanto pessoa, para depois pensar em jogar uma sobrecarga de uma instituição, de uma fazenda, de uma empresa em cima dela. Então, assim, existem muitos passos que são, eu diria que até salientares de serem pensados antes de se projetar, não, essa pessoa já tem que assumir um cargo de liderança. E eu vejo muito essa avaliação comportamental detalhada como uma excelente fonte de começo, de onde partir, entendendo quem a pessoa é. Suelen, interessante você trazer isso, né? Porque na instituição não é nem um pouco diferente quando a gente pensa, muitas vezes, que tem gente querendo, mas não necessariamente vai continuar aquele legado, ou tem gente que não quer porque sabe da trabalheira, mas que é os benefícios que a instituição constrói, né? Porque a instituição ela trabalha por benefícios do coletivo, como do coletivo. Então, são dois episódios, duas situações totalmente diferentes, mas que a gente vê bastante. Às vezes, presidentes que estão anos, enfim, ou passaram em diversos presidentes, que construíram uma representatividade de valor para chegar alguém e às vezes jogar aquilo fora, ou trazer de uma forma ruim, porque são pessoas, a gente tem que lembrar que a gente está falando de cargos, mas que cargos são pessoas, né? Então, por mais que você veste um crachá ali, você tem um cartão que você entrega, você ali atrás tem uma pessoa. Então, é interessante que você trazer isso, que é como você constrói isso, ou seja, tentar entender esta pessoa que está recebendo emocionalmente, psicologicamente, numa era em que a gente é bombardeado de informações, então, né, a gente tem acesso a isso para a gente antes definir se faz sentido ou não aquela pessoa estar à frente de um cargo, né? Se ela vai ter capacidade emocional, não só capacidade técnica, mas emocional de dar conta do cargo, né? Exatamente. E eu acredito que cada geração, ela tem o papel de ser o elo entre o passado e o futuro. E que no agronegócio, esse ciclo depende totalmente dessa conexão, sabe? Que eles precisam ter essa conexão de onde querem chegar, de que caminho eu tenho que percorrer, porque a sucessão ela não é o fim, né, de um ciclo, mas ele é um início baseado nesse primeiro começo, que trajetória essa pessoa teve de representatividade, o que eu posso aprender, de que maneira eu posso usar a supervisão dessa pessoa. A sucessão, a gente tem supervisão de graça, porque supervisão é uma coisa tão cara, você pagar um profissional, né, de alto gabarito para estar te acompanhando, e você tem ali uma pessoa, é benefício dela te formar também. Ela precisa trazer essa possibilidade de crescimento assistido, baseado em toda a experiência, as evidências, e transpor isso para quem está chegando, porque isso também determina o sucesso dela. Claro, o fechamento dela para a abertura de outro, né? Exatamente. Bem, Sueli, a gente vai finalizar aqui o nosso segundo bloco. Não saiam daí, a gente já volta com mais representatividade e participar com mais. O programa Implantar volta em instantes. A Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje. A primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça, no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. A Avato Tecnologia oferece uma conexão que não apenas responde, mas antecipa as necessidades do seu negócio. O link dedicado proporciona 100% de banda para download e upload e garante uma navegação segura e eficiente. E como o relógio não para, nós da Avato também não paramos. Com suporte durante toda a semana, 24 horas por dia, estamos prontos para manter a sua empresa sempre em alta. Acesse o site www.avato.com.br e saiba mais. Avato, soluções que simplificam. Natal 2024 é de festa. O ano novo vem chegando. Rádio Agro Hoje. Feliz 2025. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, chegamos então no nosso terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, que fala de como a falta de sucessão familiar no agro pode afetar também a representatividade, ou seja, se eu não formar novos líderes dentro das porteiras, pessoas seguras ali de todo esse processo tecnológico que está vindo, o que ainda precisa melhorar em termos de conexão com o governo e tecnologia, quem estará à frente das cooperativas, dos sindicatos e das associações que representam o nosso agronegócio. Para conversar sobre isso hoje com a gente tem aqui a Suelen Pimentel, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano no agro, e a gente já falou aqui da importância tanto da sucessão dentro das porteiras, quanto da representatividade, como que é esse processo. Então, se você está chegando nesse terceiro e último bloco, depois pega o programa na íntegra, no YouTube da rádio, no YouTube da Implantar, e no nosso Spotify. Suelen, nesse terceiro e último bloco, a gente quer falar com você sobre a juventude assumindo esses cargos de diretoria nas entidades de classe, né? E até mesmo na política, como deputados, vereadores, prefeitos, né? Como você vê isso? No nosso dia a dia, a gente ainda vê pouco espaço, né? Seja porque tem uma dificuldade desse jovem já de fazer a sucessão no agro, na atividade fim ali dentro da porteira, mas também, de repente, assim, algumas barreiras, alguma dificuldade de conexão, eu acho, assim, de parâmetros, né, da conversa desse pessoal que está aí há mais tempo à frente dessas entidades e desses jovens que querem, às vezes, assumir ou querem começar uma carreira de formação. Queria saber sua opinião sobre isso. Interessante, Ana, essa reflexão que você trouxe, porque pensa lá nos que vieram na década de 80, quantos reforços, quantos prazeres imediatos, como que era a vida dessas pessoas? Essas pessoas vieram para trabalhar. Até é percebido que muitos têm dificuldade de sair da fazenda para ter lazeres, porque foi uma vida inteira construída em cima de fazenda, de construir patrimônio, de erguer, edificar uma solidez desse negócio. E hoje, quando você vê essa turma nova, nós entendemos que o mundo propicia muitos prazeres imediatos, muitas coisas. Então, ele já chega com uma empresa estruturada, permitindo viajar mais, ter mais hobbies, outras perspectivas para as horas que ele não está trabalhando. Aí a pergunta que se faz, eu vou deixar de aproveitar a minha vida e usufruir do que eu posso para me dedicar a uma perspectiva de sucessão numa cooperativa, numa entidade, por exemplo? Então, o que a gente precisa entender é o reforço desse empoderamento, principalmente na perspectiva de futuro, o que ele faz agora, que pode impactar no futuro da força da agricultura no Brasil. E é muitos poucos que a gente vê pensando nessa perspectiva do coletivo. Então, eu acho que um trabalho assim, valoroso que nós precisamos fazer é reforçar esse entendimento da implicabilidade da atuação dele no coletivo. E aí, se você pensar, há também, eu acompanho isso aqui em Formosa, um movimento de amigos que criaram ali, que foram convidados a um trabalho num grupo técnico de uma cooperativa e que eles se sentem fortalecidos porque se conhecem. Então, eles gerenciam um grupo grande, eu acho que são mais de 90 produtores, para informações técnicas acerca de vários mecanismos de plantio, de manejos agrícolas, e todas essas informações são repassadas para todos os produtores, né? Então, houve uma manifestação de 4, coletiva, eles têm ali um vínculo grande para essa estruturação desse grupo técnico,
E a perspectiva é que esse grupo técnico, ao longo do tempo, ele possa ir crescendo para assumir já um aspecto maior dentro da cooperativa. Então, é uma reflexão que nós precisamos nos atentar, e eu convido isso às cooperativas e às entidades que trabalham nesse setor, que é o aspecto motivacional de fortalecer quem está vindo. E dar espaço para que, aos poucos, essas pessoas sejam assistidas, para que elas também possam trazer outros produtores, outras pessoas de igual competência ou melhor competência, né? E é muito legal porque eles trazem uma base tecnológica, são muito voltados ao novo que está vindo. E assim, para vocês terem uma ideia, nenhuma das fazendas que eu atendo, eu entrei pelo produtor. Em todas, eu entrei pelo sucessor. Então, é o sucessor que abre esse entendimento, que cuidar de pessoas, que é importante trazer alguém para organizar treinamentos, aspectos motivacionais, desenvolvimento. E para você ver o quanto é vantajoso essa galera nova vindo nas perspectivas de modernidade humana para o agro, por exemplo. Isso é interessante, né? Porque você trouxe uma característica que ela é muito importante, não tem como a gente que trabalha com o setor esquecer, menosprezar. O jovem vem em outro contexto, né? Ele vem numa geração que ele tem disponibilidade de informação a toda hora, que ele tem, né, você pegando o jovem sucessor ali, que ele teve uma vida com um pouco mais de facilidades do que o pai, o avô dele, o tio dele. Então, assim, ele vem de um outro lugar. E a gente tem que entender o lugar que cada um veio, né? E permitir abrir novas portas para isso. O que eu vejo hoje, a gente tem um trabalho muito legal com o CNA Jovem, que é um programa que traz os jovens para o agro, é que a gente vê nesse programa muito, muito claro assim, a dificuldade do jovem entrar. Ele, às vezes, tenta, ele quebra a cabeça, ele bate a cabeça porque falta esse espaço para ele entrar. Porque também tem o outro lado do dever de casa, né? O outro também que está na associação, ele tem que entender que vai vir um pessoal jovem e que esse jovem é diferente. Então, assim, é uma dificuldade de gerações se entendendo. Se dentro de uma propriedade rural isso é muito complexo, imagina isso numa entidade no qual não existe vínculo ali sanguíneo, mas sim um objetivo comum que é fortalecer o setor. Então, com certeza, é um desafio enorme que o agronegócio tem de receber a juventude, entender que essa geração é diferente da outra e, mais que isso, saber recebê-lo e tentar aproveitar o que ele tem de novo para trazer, né? Como você trouxe, você é convidada pelos jovens. E já entrando aqui na nossa última pergunta, Sueli, agradecer mais uma vez por você estar conosco, eu já quero fazer um fechamento aqui, pedir para você deixar também suas palavras aí, agradecer por você estar conosco nessa tarde, enfim, agradecer por ter topado falar com a gente um pouco sobre esse tema que é tão importante. E eu quero que você traga aqui para a gente, né, você anda muito nessas propriedades e com famílias que estão dispostas a falar sobre sucessão. Às vezes pode ter uma dificuldade, mas de alguma forma você vai acabar falando ali, né, com essa pessoa que te chamou. Qual o recado que você deixa, né, e aí eu já peço que você faça suas palavras, qual o recado que você deixa às famílias que esse assunto ainda nem chegou, que sucessão familiar está algo muito distante. E o impacto disso não só para o negócio dessa família, mas uma representatividade para o setor. Qual o recado que você deixa para essa família? Lu, o recado que eu deixaria tem muito a ver assim, que o maior patrimônio do agronegócio não está na terra. Ou nos bens, no que eu coloquei em cima dela, mas está na união e na continuidade do que a família conduziu até esse momento. É muito importante entender que valores, legado e perspectiva tem a ver com eu reconhecer tudo que foi feito antes de mim. E se a minha fazenda, se a minha empresa não está estruturada, é perguntar se tanta gente, tantas pessoas, consultores, pessoas que trabalham e se dedicam a estudos, né? Nós temos vários excelentes profissionais no Brasil que falam sobre isso, batem na tecla de se organizar uma sucessão. Será que todas essas pessoas estão erradas? Mais de 80% das empresas no agronegócio, elas entram em perspectiva de falência quando vão para os processos sucessivos não edificados. Então, olha o quanto o produtor precisa pensar que esse sucessor não é formado de um dia para o outro. Normalmente, a gente pede de 5 a 10 anos com essa pessoa inserida em todos os pontos da fazenda, em todos os pontos da propriedade, para que ela tenha uma expertise múltipla e, eu diria até assim, mais molar, mais ampla,
de todos os setores para que ela possa ser eficientemente treinada a carregar todo esse legado e tocar. Mas ele pode não querer. É um direito dele, né? É um outro momento, não quero. Então, de que maneira nós vamos estruturar a não sucessão? Não temos sucessores diretos. De que maneira podemos fazer isso de maneira indireta? Capacitando pessoas que vão gerir o negócio, tendo um conselho que vai gerir isso, que vai fiscalizar isso. Entende? Então, assim, hoje, tem uma das fazendas que eu atendo, que eu acho muito rico o exemplo deles, que o filho está com 14 anos. Ele já está na linha de sucessão desde os 11. Curso de treinamento de liderança, capacitação de pessoas, maquinário, montagem e desmontagem de máquina, operacional, o pai coloca para fazer. Como que vai ser? E o menino ama, então, assim, também tem isso, né? Ele está aberto. Como que vai ser esse menino daqui 10 anos? E o pai está pensando nisso hoje, na sementinha plantada, na capacitação assistida e, principalmente, basear o aprendizado em evidências. Ele vai ter contato com a consequência do comportamento dele continuamente. Muito legal, Suelen. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de falar de sucessão porque elas preferem pensar assim, a sucessão é o meu fim da linha, né? E não precisa ser assim, né? As pessoas tendem a pensar de que quando ela vai tratar de sucessão, significa que já está velho, que tem que sair do negócio, que está ultrapassado. E, na verdade, isso acontece se você não faz o processo sucessório. De fato, vai chegar um momento que você não consegue mais tocar por N questões de saúde, né? De processo de vida mesmo. E aí não vai ter tempo de repassar, talvez, tanto conhecimento, porque o agro é muito dinâmico, né? A cada ano você tem aí tecnologias novas, a gente está passando por mudanças climáticas e novas formas de enfrentar os desafios, então, as formas que às vezes as fazendas enfrentavam, né? Os planejamentos de plantio, de colheita, de escolhas do que iam fazer, eles estão passando por mudanças. Os produtores hoje estão tendo que trazer novas formas. E por que não aprender essas novas formas juntos com quem vai estar à frente do negócio lá na frente, né? Então, acho que é uma disrupção, assim, dessas pessoas que não querem, às vezes, tratar desse assunto, de saber que não significa o fim da linha, mas justamente de passar para frente o legado, a experiência, né? Dividir. Às vezes é tanto conhecimento, assim, naquela caixinha, e é tão do dia a dia da pessoa que ela nem acha que é um conhecimento, né? Mas eu não tenho nada para passar, o que eu vou explicar? E é muito, né? As pessoas acham que porque não escreveu um livro, não é técnico, não é formado, não tem conhecimento para passar. E, na verdade, eles têm muito, né? Muita sabedoria aí. Principalmente como ser resiliente, né? Que talvez a geração jovem aí não tenha tanta resiliência quanto o pessoal mais... Exatamente. Ana e Lu, assim, para a gente fechar, né, eu gostaria de deixar muito essa frase para que as pessoas possam refletir que a ausência da sucessão é como um campo fértil, sem planejamento, cheio de potencial, mas vulnerável às incertezas. Acho que isso traz, assim, né, um fechamento bem bacana do que nós estamos falando, para que as pessoas pensem, para que elas ajam com proatividade, pensar por antecipar o que eu preciso fazer na minha propriedade, já pensando no impacto daqui 5, daqui 10 anos, tá? Eu fico muito feliz de ter compartilhado um pouquinho, né, desse tão peculiar e dizer essas reflexões, porque muita gente precisa entrar em contato com esse tipo de assunto, entra no mecanismo de esquiva experiencial, não quero nem pensar nisso, deixa isso para depois, que com um sofrimento muito ruim para a família e para o negócio. Obrigada, Suelen. Obrigada, Suelen, você foi sensacional. Não deixem de conferir nosso programa e a gente se encontra na próxima. Obrigada. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama o agro, comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. Natal 2024 chegou na nossa rádio. Brilha magia em cada casa, em cada coração.